Então, gente, voltando aqui para nossa aula, eu falei para vocês que a gente ia trabalhar com uma outra função dessa vez, uma função onde a nossa base, a base da nossa potência, é um número entre 0 e 1. Aqui eu escolhi colocar 0,5, 1 sobre 2, trabalhando com fração, que é um pouquinho mais fácil fazer conta com fração do que com número decimal. O que acontece? A gente tinha visto anteriormente que para aquela nossa função, onde o 2 era a nossa base, o que acontecia? O nosso gráfico ficava com essa cara. Aqui na parte negativa ele ia se aproximando do eixo, a gente viu por quê, e aqui na parte positiva ele explodia no crescimento, né? Só que a gente vai ver que quando a gente tem uma base, que o valor da base é entre 0 e 1, acontece o contrário, porque olha só, como aqui a gente está trabalhando com uma fração, 1 sobre 2, uma fração mais do que isso, não é uma fração qualquer. É uma fração que o resultado da divisão dá um valor entre 0 e 1. Quanto que é 1 sobre 2 elevado a 1? É 1 sobre 2, dá meio. Quanto que é 1 sobre 2 elevado a 2? É 1 sobre 4, dá 0,25. Quanto que é 1 sobre 2 elevado a 3? 1 sobre 8, dá 0,125. Quanto que é 1 sobre 2 elevado a 4? É 1 sobre 16, dá 0,0625. E assim por diante. O que a gente está vendo aqui? Quando a gente tem a nossa base, um número entre 0 e 1, acontece o contrário. Aquela aproximação do eixo que a gente viu, onde os nossos valores vão se aproximando cada vez mais de 0, ela não acontece na parte negativa da função, que nem a gente viu antes. Ela acontece na parte positiva da função. E o crescimento, aquele crescimento explosivo, ele não acontece mais na parte positiva, que nem a gente tinha visto antes. Ele acontece aqui na parte negativa. Por quê? Quando eu elevo a uma potência negativa, tem aquela ideia de inverter o número, né? 1 sobre 2 elevado a 1 daria 1 sobre 2. Só que como tem a potência negativa, eu tenho que inverter. Fica 2 sobre 1. Só que 2 sobre 1 dá 2. Mesma coisa, 1 sobre 2 elevado a 2 dá 1 quarto. Quando é negativo, eu inverto. 4 sobre 1, 4. 1 sobre 2 elevado a 3 dá 1 sobre 8. Quando é negativo, inverte. 1 sobre 8 dá 8 sobre 1, que é 8. Então, quando a gente tem uma fração onde o numerador é menor do que o denominador, e somente para essas frações, porque são essas frações que vão dar valores entre 0 e 1, que é 0, alguma coisa, não é para toda fração que acontece isso daqui não, tá? Só para as frações que o resultado da divisão é entre 0 e 1. O que acontece com o nosso gráfico? O nosso gráfico inverte. A parte onde ele cresce é aqui nos valores negativos. A parte onde ele vai se aproximando de 0 é aqui nos valores positivos. Vamos ver isso daqui no nosso GeoGebra. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente veio aqui para o GeoGebra, que é aquele programa que a gente já usou uma vez, já apresentei para vocês. E o que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar o gráfico das duas funções que a gente trabalhou durante essa nossa aula. Um gráfico eu estou usando aqui y e x, a gente usou outras letras no meu slide, mas eu já falei para vocês que tanto faz as letras. Então, y igual a 2 elevado a x. E o outro gráfico, que foi esse último gráfico que a gente viu, é y igual a 1 sobre 2 elevado a x, né, que é o nosso 0,5. Então, aqui a gente tem as nossas duas funções e os gráficos que representam essas funções, né? Como eu falei para vocês no nosso slide, eu mostrei para vocês que quando a gente tem uma base, lembrando que a base da nossa potência é aquele número que fica aqui embaixo, entre 0 e 1, uma fração que seja entre 0 e 1, 0,5, 0,3, 0, qualquer coisa, o nosso gráfico vai ficar ao contrário. A parte onde o gráfico cresce fica aqui nos valores negativos, e aquela parte do gráfico que vai se aproximando do nosso eixo horizontal, sem nunca tocar ele, lembrando desse detalhe, fica aqui na parte positiva. Então, quando a gente inverte a nossa base, antes a gente estava com 2, a gente inverteu, virou 1 sobre 2. A gente tem exatamente o mesmo gráfico, só que ele vai ficar espelhado. Antes a gente tinha esse gráfico verde, né? Que é a função original que a gente usou para fazer aquele exemplo do coronavírus, o 2 elevado a x. E aí, quando eu inverto a minha base, o meu gráfico rebate. Ele fica com esse formato vermelho aqui.
Uma coisa que é importante é vocês saberem diferenciar esses dois gráficos. É uma das paradas mais importantes do conteúdo de função exponencial. É saber a cara do gráfico da função exponencial e entender como ele funciona. Então, Juliana, eu peguei uma questão e eu preciso saber se o meu gráfico da função exponencial lá que o cara me deu tem a cara do gráfico verde, ele vai se aproximando de zero na parte negativa e depois cresce, ou o contrário, se ele tem a cara do gráfico vermelho, ele cresce na parte negativa e se aproxima de zero na parte positiva. Como que eu sei qual é a cara do meu gráfico? É só vocês olharem para o valor que está aqui na base. Se o valor que está aqui na base for maior do que 1, qualquer número ou qualquer fração, que quando a gente opere a divisão dê maior do que 1, por exemplo, 2, que a gente está usando aqui, poderia ser, sei lá, 3 sobre 2. 3 sobre 2 dá 1,5, é um número maior do que 1. Então, todos os gráficos que a base é maior do que 1, eles vão ter essa cara aqui do gráfico verde, de se aproximar de zero na parte negativa e depois crescer na parte positiva. E o vermelho é o contrário, né? O vermelho são todos aqueles gráficos referentes às bases entre 0 e 1. Então, pegou uma função exponencial, que a base aqui da potência é 0,5, 0,3, 0,2, 0, qualquer número, você já sabe que teu gráfico vai ter a cara do gráfico vermelho, crescendo aqui na parte negativa e se aproximando de zero aqui na parte positiva. Então, a gente tem basicamente duas possibilidades de gráfico para a função exponencial. A gente tem a exponencial crescente e a exponencial decrescente, né? A gente vê aqui, deixa eu só voltar o zoom que eu dei para mostrar para vocês a aproximação do eixo. O nosso verde é a nossa exponencial crescente. Ela vai, conforme a gente aumenta os valores aqui no eixo horizontal, ela cresce. E o nosso vermelho é a exponencial decrescente. Ele começa decrescendo e vai ficando cada vez menor, cada vez mais próximo de zero. Então essa é a diferença entre os dois gráficos, dependendo da base. São as duas possibilidades que a gente tem para a carinha do gráfico de exponencial. Então, isso daqui era a última parte que a gente precisava ver na nossa aula. Isso está no slide, está no último slide. E eu só quero fazer uma pequena correção. Eu cometi um erro durante uma aula de equação quadrática. Eu fiz a solução de uma questão no slide que tinha uma conta errada. Eu não sei se vocês repararam, se vocês chegaram a voltar a estudar esse conteúdo no slide, mas tem um slide que é o de equação quadrática, quando a gente estudou Bhaskara, que está com um errinho de conta. Então eu vou mostrar para vocês qual é o erro, só para ter certeza que vocês perceberam, e para quem não percebeu também, para indicar que tem um errinho, é um erro bobo de conta que na hora de fazer eu fiz errado. Então eu vou abrir o slide de função quadrática para poder mostrar isso para vocês, tudo bem? Aproveitando, abri a aula de equações quadráticas, foi uma aula que a gente já viu tem um tempinho. Tem um erro aqui numa solução que eu fiz, que foi o último exemplo de Bhaskara, se eu não me engano, que foi aquele exemplo que tinha as frações. O que aconteceu aqui quando eu fiz esse exemplo? Deixa eu tirar minha cara daqui. Eu fiz uma conta errada aqui no delta. No delta, aqui, 4 vezes 6 vezes 1 não é 36. 4 vezes 6 vezes 1 é 24. 6 vezes 4 é 24. Então essa conta aqui tá errada, tá? Então, quando vocês estudarem, eu espero que vocês tenham notado esse erro. Espero. O delta não vai dar 28, o delta aqui vai dar 40. Porque 24, né? 64 menos 24. O delta dá 40. E aí tem que ir consertando tudo aqui. Aqui vai ficar raiz 40. Aqui, para fazer a simplificação, a gente teria que fatorar 40, então vai ser uma simplificação diferente. Então essa correção vai ficar como um pequeno dever de casa para vocês fazerem, para vocês verem se vocês entenderam todos os processos mesmos. Eu estou fazendo aqui, deixa eu ver se eu consigo terminar. Na verdade aqui eu botei errado, aqui é dividido por 2. Aí aqui vai dar 5. Então aqui, divide por 5, a gente vai terminar a nossa fatoração, vai dar 1. Então a nossa forma simplificada dessa raiz, que é raiz 40, não vai ser essa daqui. Vai ser 2 raiz de 10. Por que 2 raiz de 10? Porque, lembrando, né, para a gente fazer essa fatoração, tem que separar os números em pares iguais. Então, 2 com 2. A gente viu isso daqui nas nossas aulas presenciais, nas nossas aulas de nivelamento, antes da pandemia. A gente consegue separar aqui, deixa eu marcar aqui, esses dois em um par de números iguais. Então, daqui eu tiro 1